Imagine um homem cuja fé inabalável o levou a enfrentar o império mais poderoso de seu tempo. Um homem cuja história é cercada por milagres, coragem e devoção. Você já ouviu falar de São Brás? Talvez você o conheça como o santo protetor contra doenças da garganta. Mas a verdade é que sua vida vai muito além disso. E hoje você vai conhecer essa história de uma forma que talvez nunca tenha ouvido antes. A infância e o chamado para a fé. São Brás nasceu na cidade de Sebaste, na Armênia, no século III. Desde pequeno, sua inteligência e bondade chamavam a atenção de todos. Filho de uma família nobre, ele teve acesso à educação e se destacou na medicina, tornando-se um respeitado médico. Mas, ao contrário de muitos que buscavam apenas riqueza e status, Brás via sua profissão como uma missão. Ele não apenas tratava doenças físicas, mas também oferecia consolo espiritual. Você já sentiu que sua vida tem um propósito maior? Em 3 de fevereiro, é celebrado pelos fiéis da Igreja Católica o Dia de São Brás, padroeiro dos laringologistas e pedreiros. Na data, é comum os devotos irem à igreja para a tradicional bênção contra os males na garganta, em que o sacerdote encosta 2 velas cruzadas no pescoço das pessoas e realiza uma oração. São Brás entrou em crise porque não se sentia totalmente realizado. Sua insatisfação não estava relacionada à sua profissão, pois ele era bom médico e prestava um ótimo serviço à sociedade, mas vivia uma crise existencial. São Brás buscou a Deus e viveu uma experiência com ele. Não se sabe se ele já era batizado ou pediu a graça do santo batismo, mas a sua vida sofreu uma guinada. Essa mudança não foi somente no âmbito da religião. Sua busca por Jesus Cristo estava ligada ao seu profissional. Muitas pessoas começaram a ser evangelizadas por meio da busca de santidade daquele médico. Numa outra etapa de sua vida, ele discerniu que precisava se retirar. Para ele, o retiro era permanecer no Monte Argeu, na penitência, na oração, na intercessão para que muitos encontrassem a verdadeira felicidade como ele a encontrou em Cristo e na Igreja. Com o passar do tempo, sua fé se tornou o centro de sua vida. Em uma época em que o cristianismo era perseguido, ele tomou uma decisão ousada: abandonar sua carreira médica para se tornar um líder religioso. Brás foi ordenado sacerdote e, mais tarde, escolhido como bispo de Sebaste. Imagine o impacto dessa decisão. Ele trocou a segurança de uma profissão respeitável por um caminho repleto de perigos, tudo por amor a Deus. A vida como bispo e os milagres. Como bispo, São Brás era um exemplo de fé e coragem. Ele pregava o evangelho, ajudava os pobres e realizava milagres. Muitas pessoas testemunharam curas inexplicáveis. Um dos relatos mais conhecidos é o da criança, que estava sufocando com uma espinha de peixe presa na garganta. A mãe, desesperada, levou o menino até São Brás, que fez uma oração, e milagrosamente a criança foi curada. Desde então, ele passou a ser invocado como protetor contra doenças da garganta. Você já presenciou ou ouviu falar de um milagre? Como isso impactou sua fé? A perseguição e o refúgio. Mas ser um líder cristão, naquela época, era extremamente perigoso. O Império Romano via os cristãos como uma ameaça, e a perseguição era brutal. Sabendo do risco, São Brás se retirou para uma caverna nas montanhas, onde continuou a orar e a ajudar aqueles que precisavam. Sua fama crescia, e cada vez mais fiéis iam até ele, em busca de cura e orientação espiritual. Foi nesse período que animais selvagens, em vez de atacá-lo, se aproximavam dele em busca de proteção.
Muitos acreditavam que essa era mais uma prova de sua santidade. O que você faria se precisasse escolher entre sua segurança e sua fé? Brás escolheu permanecer fiel a Deus, mesmo sabendo que sua vida estava em risco. Prisão e martírio. São Brás viveu num tempo em que a Igreja foi duramente perseguida pelo imperador do Oriente, Licínio, que era cunhado do imperador do Ocidente, Constantino. Por motivos políticos e por ódio, Licínio começou a perseguir os cristãos, porque sabia que Constantino era a favor do cristianismo. O prefeito de Sebaste, dentro deste contexto, e querendo agradar ao imperador, por saber da fama de santidade do bispo São Brás, enviou os soldados para o Monte Argeu, lugar que esse grande santo fez sua casa episcopal. Dali, ele governava a igreja, embora não ficasse apenas naquele local. Infelizmente, a perseguição chegou até ele. Os soldados romanos o encontraram e o levaram preso. Durante o julgamento, ele foi submetido a torturas cruéis, mas nunca renegou sua fé. A cada golpe, sua convicção parecia se fortalecer ainda mais. O que faria um homem suportar tanta dor sem desistir? Por amor a Cristo e pela Igreja, preferiu renunciar à própria vida. Por fim, foi torturado e executado a mando do imperador Licínio, pois não deixou de amar a Cristo. Os relatos dizem que, mesmo na prisão, São Brás continuava operando milagres. Até os carcereiros se impressionavam com sua resistência e piedade. Mas os governantes estavam determinados a acabar com sua influência. No fim, ele foi condenado à morte por decapitação. A cena de sua execução foi marcada por um profundo sentimento de fé e devoção. Até mesmo seus algozes perceberam que estavam diante de um homem santo. Era o dia 3 de fevereiro de 316. Até 732, o corpo e as relíquias de São Brás ficaram na Catedral de Sebaste, na Armênia. Depois, quando iam ser levadas para Roma, uma tempestade conduziu o barco até a cidade de Maratea, em Potenza, onde os moradores fizeram uma igreja, e posteriormente a Basílica de São Brás, mudando o nome do local para Monte São Brás, a devoção a São Brás. Ao falecer o bispo de Sebaste, na Armênia, onde nasceu e viveu o santo, o povo foi buscá-lo para ser pastor. Ele, que vivia naquela constante renúncia, aceitou ser ordenado padre e depois bispo, não por vontade própria, mas por obediência. Após sua morte, a devoção a São Brás se espalhou rapidamente. Seus seguidores preservaram sua memória e relataram seus milagres, tornando-o um dos santos mais venerados da Igreja Católica. Até hoje, em 3 de fevereiro, sua festa é celebrada em várias partes do mundo, com bênçãos especiais para proteger contra males da garganta. Mas por que, depois de tantos séculos, sua história ainda ressoa tão forte? Também é padroeiro dos operários de construção, veterinários, pedreiros e escultores. A fé de São Brás nos ensina a nunca desistir, independentemente das dificuldades. Seu exemplo de coragem e amor a Deus nos inspira a enfrentar nossos próprios desafios com determinação. Agora que você conhece essa incrível trajetória de fé e coragem, eu te pergunto, o que podemos aprender com São Brás? Será que somos capazes de ter uma fé tão inabalável como a dele? Se essa história te tocou, compartilhe nos comentários sua opinião e não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras da fé cristã. Até o próximo vídeo. Oração a São Brás. Ó glorioso São Brás, que restituístes com uma breve oração a perfeita saúde a um menino que, por uma espinha de peixe atravessada na garganta, estava prestes a expirar, obtende para nós todos a graça de experimentarmos a eficácia do vosso patrocínio em todos os males da garganta. Conservai a nossa garganta sã e perfeita, para que possamos falar corretamente, e assim proclamar e cantar os louvores a Deus. Amém. Bênção de São Brás. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te Deus do mal da garganta e de qualquer outra doença.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.